Muito bem, irmãos, eu fiquei pensando na responsabilidade que todo ano nos é incumbida de falar, principalmente no domingo que cai a Reforma Protestante, dia 31, e caiu para mim. Podia ter caído para o reverendo Jor? Podia, deveria, mas caiu para mim. Eu fiquei pensando, gente, o que eu posso falar nesse texto, nesse tema tão importante, de um texto que traga uma reflexão sobre pontos fundamentais e essenciais da Reforma Protestante, né? Sem necessariamente buscar os textos clichês que muitas vezes são utilizados. E eu cheguei no Salmo 90. E o Salmo 90, de certa forma, ele fala algo muito precioso também aos nossos corações. Esse Salmo 90, olhando alguns pontos importantes que ele nos apresenta, me fez refletir sobre o sentido da vida. Eu até conversava com o Gledson agora há pouco, né? O tema nessa noite é um tema suave, é um tema leve, né? Um tema que quase todo mundo pode definir, ironicamente estou falando, porque na verdade o sentido da vida é algo extremamente difícil de se falar. Mas de certa forma nos é apresentado nesse salmo isso. E por que é tão importante trazermos o sentido da vida, talvez numa comemoração da Reforma Protestante? Porque a filosofia já tentou fazer isso. A sociologia já tentou fazer isso. A filosofia, através da sua perspectiva do realismo, tentando olhar, tentando atribuir valor à realidade, através do próprio objeto tendo um valor em si mesmo, ou o idealismo, falando que não, o valor não está necessariamente intrínseco no objeto, mas é naquele que observa e naquele que tem a ideia sobre isso, e a ideia que traz valor sobre todas as coisas. E essa discussão vem milênios e milênios, se é um realismo, se é um idealismo, e toda essa ideia do sentido da vida. E a Reforma Protestante, com um povo tão oprimido, onde se era mostrado um sentido da vida, olhar para uma instituição religiosa e servi-la cegamente, sem nem ao menos fagulhas da palavra de Deus lhe era dada, porque ninguém mais entendia o latim. Hoje eu fui pego porque eu fui citar uma latim, e alguém falou, mas você acabou de falar que o latim, você está citando latim? Mas o povo não entendia nada daquilo que era apresentado no culto, porque tudo era limitado a um entendimento tão somente de que a igreja, por si mesma, nos seus próprios interesses, chancelava a salvação. E um povo oprimido pela sociedade, chamado Idade das Trevas, todo esse período medieval, ou grande parte dele, até que eclodiu a ideia de se voltar ao que Deus realmente falou, e não necessariamente o que os homens estão produzindo, ou se apropriando de uma ideia de religiosidade, e assim explorando as pessoas. O Salmo 90 nos faz imaginar claramente a ideia dessa reforma protestante, olhando para esse ensaio dessa existência humana e buscando fugir claramente dessa ideologia para uma ideia autêntica de redenção. Nem mesmo a igreja podia apresentar a ideia de redenção, mas a Escritura, as Sagradas Escrituras, podem nos apresentar a ideia de redenção. Então, o Salmo 90, nós vamos lê-lo agora, eu te convido a deixar a sua Bíblia aberta. É um salmo que apresenta uma resposta bem extensiva a perguntas elaboradas nos salmos anteriores. Eu parto da ideia de que os salmos são organizados, salmo por salmo, com entendimento encadeado. Por mais que cada salmo traga um assunto, toda essa organização dos salmos. O Salmo 90, o Salmo de Moisés, foi colocado aqui, essa oração, propositalmente, porque há um interesse dentro de um contexto de todo o salmo. E essas perguntas que são feitas lá, principalmente ali no Salmo 89, a partir do Salmo 90, até o Salmo 102, até o Salmo 106, nesse início do livro 4, são respondidas com muita propriedade. E elas estão
voltadas a esse anseio da vida, da existência, o valor da nossa existência. Por isso eu quero te convidar a acompanhar a leitura do Salmo 90. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, por 1000 anos, aos teus olhos, são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente e são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alega-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Queridos, esse salmo ele é colocado aqui exatamente dentro de um contexto da expectativa do que seria o povo de Deus agora, no fim do reinado davídico, ou pelo menos na suspensão do reinado davídico, vamos usar assim. E agora? Como é que vai ser? Deus tem uma promessa, a raiz de Davi. E agora? Esta não está mais. Então, muitos comentaristas atribuem a organização desse Salmo 90 exatamente para responder esses questionamentos dessa fragilidade de um povo que olhava para a suntuosidade da casa de Davi, do reino de Davi, que necessariamente está envolto à promessa de guiar o seu povo e de lá vir o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a salvação não está nisso. E esse salmo, sendo colocado aqui, de certa forma, ele traz novamente o povo para enxergar o domínio, o senhorio de Deus, o pastoreio de Deus, a ira de Deus, o juízo de Deus, mas o cumprimento da promessa daquele que estabeleceu todas as coisas e que estabeleceu o seu povo. Portanto, o Salmo 90 vem nos colocar sobre essa ótica, sobre essa premissa. Não tem nada perdido, por mais que tudo pareça perdido. Talvez isso me remeta a lembrar muito da Reforma Protestante. O povo não suportava mais. Não suportava mais a igreja, não suportava mais a sociedade, não suportava mais os tributos, não suportava mais as indulgências, não suportava mais nada. Era insuportável o contexto. E esse salmo talvez nos remeta a essa ideia de entendermos claramente essa preocupação aqui de Moisés, certamente em trazer a expectativa redentiva,
Deus tem uma promessa, Deus é quem estabeleceu todas as coisas, e Ele traz então um histórico de uma comparação entre o Deus e o homem, e de como o homem é nada perto da eternidade, da grandiosidade de Deus, e de como o homem é pequeno, e como o homem deve se arrepender, de certa forma, confessar o seu pecado, e de certa forma reconhecer a ira de Deus e clamar pela sua graça e pela sua misericórdia. Esse é o sentido da vida. Esse salmo nos apresenta o sentido da vida. E o sentido da vida nós podemos observar, primeiramente, nesse contraste entre quem é Deus e quem é o homem. Ele começa reconhecendo: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formassem, de eternidade, Tu és Deus. Ele traz primeiramente a definição fundamental do Salmo, essa ideia: o Senhor, o Adonai, aquele que tem todo o poder, o governante do universo. Este Deus abriga o seu povo, mesmo que esteja desconfortável ao seu povo. Esse desconforto é propósito de Deus, é caminho do Senhor. E não se esqueçam, Ele é o seu refúgio, mesmo diante das situações mais adversas. Ele é o lugar da sua habitação. Ele é o Deus eterno, de geração em geração. Tudo foi criado por Ele. Essa frase vem nos dar essa ideia, quando Ele diz: antes que os montes nascessem. Alguns vão tentar interpretar isso: antes que a terra pudesse produzir. Não está tirando o aspecto criacional de Deus, mas é o aspecto de que quando tudo começou, aquilo que você pensa que é mais imóvel, que está lá há tantos milênios, aquilo lá, quando foi estabelecido, Deus estava lá, porque Deus o estabeleceu. É Deus quem estabelece as coisas. No meu entendimento, a grande questão dos salmos e o grande sentido da vida está aí, naquele que estabelece todas as coisas. Por isso essa declaração tão confessional: você é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Deus. A realeza, a criação, é tão forte isso, porque num contexto onde os cananeus viam o El, esse Senhor, como pai dos outros deuses, como chefe dos outros deuses, na verdade Israel via como o único Deus, como o único Senhor. E é por isso que ele volta chamando a atenção desse povo para a autoridade de Deus sobre essas pessoas. Por isso que depois que ele traz a definição de quem Deus é, no seu entendimento, dentro desse sentido da vida, a primeira coisa importante nesse contraste entre Deus e o homem é saber quem Deus é. Isso automaticamente nos revela e começa a contrastar quem nós somos. E a própria existência de Deus como Criador de todas as coisas, só o fato de saber que Ele criou tudo e nós não fizemos nada, isso já nos reduz ao pó. Quem sou eu? Quem é você? Talvez Jó, muito mais comprometido com Deus do que eu e você, com certeza, tentou falar com Deus. Deus, está tudo errado, tem uma injustiça acontecendo aí. Deus perguntou para ele: Jó, quem é você? Você está onde? Você estava onde quando eu fiz os montes? Onde você estava? Quanto mais eu e você nos atreveríamos a perguntar, Ele nos reduz ao pó, à poeira. Nós somos fracos. Nós estamos sujeitos a esse governo eterno, aquele que governa eternamente, sozinho, diante de toda a criação, que tem o poder da vida, que tem o poder sobre a morte. Nós não somos nada diante dele. Em comparação com a eternidade de Deus, ele começa a falar por 1000 anos, que eu e você tenhamos 1000 anos, 500 anos, 100 anos, o que é isso diante da eternidade, de um Deus que nunca foi criado, que sempre existiu? O que é isso? Qual é o sopro da nossa vida diante dessa ideia? E por isso ele começa a trazer essas figuras tão importantes aqui, falando como a grama nova, né? Em comparação, que as pessoas podem ser comparadas como essa grama, e principalmente naquela região que começa com a letra C. Não é Cuiabá, é Canaã. Lugar, deserto seco, difícil, complicado.
E a ideia que ele traz é que parece que durante hoje está verdinho, mas está acabando ali, está chegando o verão, 2 dias, aquilo já está seco, esturricado. E ele fala, como pode? Na ideia, né, na ilustração do salmista, olhar para essa grama tão bela, tão verdinha, chegou um vento seco e acabou com tudo tão rápido. Ele olha para isso e fala, nossa vida não passa de uma grama que hoje está verde e que amanhã já secou e já se foi. E talvez alguns lembrem, e por um tempo apenas. Floresce de noite, de manhã seca, talvez por algumas horas. Cada ser humano é apenas uma gota no fluxo do tempo. Só uma gota. O tempo também é uma complexidade terrível de se falar, da subjetividade, de tantas outras coisas. Mas nós estamos diante dessa realidade de que Deus é o Senhor, nós somos criação e não somos nada diante dele. E nós, não sendo nada, como poeira, como pó, como uma grama que está verde, depois seca, pecamos, afrontamos esse Deus. Esse é o sentido da existência, que nós não podemos perder a ideia. Algo aconteceu de errado, e por isso a ira de Deus se manifestou. A partir do versículo 7, a coisa começa a ficar pesada, porque ele diz, pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor, conturbados. Ele vem trazendo todo esse contraste, a ira de Deus, a brevidade da vida, e agora é uma ideia de desespero mesmo. E agora? Não somos nada diante do que é o Criador, a brevidade da vida também não é nada diante da eternidade do Senhor. E agora? Então o salmista está desenvolvendo para nós, isso é importante nessa ideia do sentido da vida, esse distanciamento que existe na ideia do ser, daquilo que Deus é e daquilo que nós somos. Depois nós vamos chegar numa conclusão da providência de Deus diante dessa distinção do ser. Deus é o ser supremo, Senhor. Nós somos criação. Nós não somos da mesma essência que Deus. Nós somos apenas parte da criação, com a especialidade da imagem e semelhança. Mas eu e você nunca seremos Deus. Isso é importante ter em mente na nossa vida, porque tem gente que vive como se fosse Deus. Tem gente que deseja ser Deus. Tem gente que acredita que é o centro do universo. Nós não somos nada diante disso. E a reforma retira da instituição, ela retira do papado, ela retira do Estado esse poder, pelo menos teoricamente, e traz uma ideia clara da centralidade diante de todo o universo, está em Deus. Esse salmo também faz isso. Esse salmo nos leva a isso, a centralidade do Senhor. E é tão forte a ideia da ira de Deus, porque nós pecamos, porque nós ofendemos ao Senhor, porque o versículo 8, ele mostra essa barreira construída diante de Deus por causa do pecado de Adão, e o meu e o seu. Ele diz, diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Alguns traduzem pecados da tua mocidade, os pecados lá do Egito. Esse é o contexto, estamos falando de Moisés. Esses pecados da tua mocidade, esses pecados ocultos, aquilo que você acha que Deus não estava vendo, porque no seu entendimento Deus não havia sido apresentado a você. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o que se passa no nosso coração. E Moisés está nos apresentando aqui, está vendo isso? Isso é uma enorme barreira para que você não vislumbre a glória de Deus. Pastor, mas que complicado então. É isso que o Salmo está nos apresentando até aqui. Ele tem o interesse de nos mostrar, de nos confrontar, para que todo mundo saiba a distinção que existe entre Deus e nós. E que existe um problema sério, que nós provocamos uma briga com Deus, que nós não damos conta de resolver, que ninguém dá conta de resolver. O Salmo está falando isso, está nos apresentando essa ideia. E ele começa então a desenvolver os motivos da ira de Deus e desse julgamento. E ele então se concentra na natureza do pecado, e ele vai falando, e até aqui
não apresentou nenhuma ideia de perdão, não apresentou nada de reconciliação. O interesse dele ainda não é falar disso. Ele quer nos apresentar claramente a distinção, quer ter o sentido da sua vida, quer ter o sentido da existência, quer saber, você precisa ter a ideia, vamos dizer assim, porque não tem como contemplar todo o conhecimento de Deus, mas ter uma ideia clara, fundamentada naquilo que Deus revelou de quem Ele é. Ele revelou, Ele disse quem Ele é. E você precisa saber disso. Isso é muito importante. E isso é fundamental para que a gente não enlouqueça, para que a gente consiga continuar, para que a vida ganhe algum sentido, muito maior do que as coisas efêmeras e supérfluas que nós corremos atrás delas todos os dias. Todos os dias. Então a ênfase na ira do Senhor, ela surge desse contexto tão claro de pecado. Eles pecaram gravemente contra o Senhor. E ainda mais, esse pensamento dessa existência que caracteriza como pecadores diante de Deus, nós vemos claramente que o nosso pecado está lá, todo o tempo diante de Deus. E a ira de Deus também está lá, em todo o tempo. É o que ele diz, pois todos os nossos dias, versículo 9, se passam na tua ira. Por que seria diferente se o meu pecado está diante do seu rosto, os meus pecados ocultos, as minhas, não só pecado, mas ele diz iniquidade também. Ou seja, é aquilo que eu projeto fazer de errado. Iniquidade é a prova de que eu e você somos arquitetos do mal. Nós estamos projetando fazer errado. Não é uma coisa que acontece, foi inusitado. Não, infelizmente. Existe em determinados momentos da nossa vida a iniquidade, que é o projeto do mal. E ele está falando que isso está constantemente diante dos olhos do Senhor. Constantemente. E por isso ele olha para os seus dias e fala assim: que prazer eu posso encontrar, senão somente nas coisas efêmeras, nas coisas passageiras. Ele diz: o melhor dos meus dias é canseira, é enfado, é cansaço, não tem nada substancial. No final, tudo vai definhar, tudo vai acabar, e rapidamente. E aí ele chega no versículo 11 como o ápice dessa reflexão até aqui. Quem conhece o poder da ira de Deus? Se ele refletiu nesse sentido da vida, quem é Deus, e ele tem diante daquilo que Deus revelou a ideia de quem Deus é, ele pergunta: quem é que pode fazer alguma coisa contra Deus? Quem é que pode se levantar? Se ele ficar nervoso, e agora? Se o seu temor, como é que vai ser? E aí ele fala: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Se o sentido da vida está num contraste entre quem Deus é e quem nós somos, o que eu faço com o que Ele me deu, vamos chamar aqui de tempo, vamos resumir ao tempo, o que eu faço com o tempo precisa agradar aquele que é o dono de tudo e do tempo. Isso precisa acontecer. É por isso que ele está falando. Por isso que cada fração do tempo que ele te deu precisa ser usada de uma forma valorosa. E a razão fundamental não é porque Deus te ama, ou porque Deus é bom, porque não, ele está apresentando, porque Deus tem ira. Eu sei que outros textos vão apresentar o aspecto redentivo, o aspecto do amor, mas aqui ele está nos chamando a valorizar a ideia de que esse Deus que criou todas as coisas, Ele é santo e Ele está irado e Ele se irou com o nosso pecado. E até aqui não tem como resolver. Até aqui as coisas estão apresentadas assim. Então é muito destacado para nós, queridos, toda essa ideia de atender à ideia do senhorio de Yahvé, do senhorio do Senhor. O sentido da vida não pode passar sem a distinção clara do entendimento de que Deus é
e quem nós somos. Se nós confundirmos isso, nós confundimos tudo. Quem começa errado, não termina certo nessa caminhada. E o único jeito que podemos caminhar, e a única forma que as coisas são consertadas nessa aspiração, é a ira de Deus sendo aplacada. E aí, me permitam inferir em outras passagens, só há uma forma da ira de Deus ser aplacada. E por isso o próprio Deus, nessa ansiedade de Moisés aqui, Deus, estou perplexo, nós pecamos, é a sua ira, e agora? Há uma ansiedade aqui implícita, me permitam dizer, por redenção. Ele está aflito, e nós só encontramos redenção em Jesus, o Deus que providenciou perdão, salvação, redenção ao seu povo. Isso tem que ficar claro. O sentido da vida perpassa isso. Isso precisa ficar muito evidente. Em segundo lugar, chama a atenção, o sentido da vida, nós podemos observar no estabelecimento de Deus. Quando Deus estabelece. Eu acredito que o versículo 17 é a chave central dessa ideia. Você, na sua versão, pode ler aí, talvez seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma. Mas talvez a melhor tradução seja estabeleça. Estabeleça. Dá uma ideia, não somente daquilo que eu faço e porventura possa agradar a Deus e por isso. Não, Deus é quem estabelece aquilo que eu faço. O sentido da vida está no estabelecimento do Senhor. Ele estabelece. E é por isso que ele enche o coração aqui, a partir do versículo 13, em clamar por misericórdia. Deus, tem misericórdia, Deus. Não dá, desse jeito não dá. Volta-te, Senhor, até quando? Toda a combinação aqui de imperativos está nos trazendo à tona a ideia desse desejo de misericórdia. 3 elementos são destacados aqui. O primeiro, o salmista ora pela restauração e o favor de Deus. Deus, é o Senhor que restaura, é o Senhor que precisa olhar para nós, não é um caminho que eu possa fazer. Hoje de manhã eu disse que aquele que vai, nem lembro mais. Quem vem, vai. Pois é, as minhas filosofias vãs. Mas aqui, queridos, só tem como ir se Deus levar. É Ele que faz esse caminho. Ó, Deus, volta-te. Até quando, Deus? É o Senhor que tem que vir, Deus. Não tem como a gente chegar no Senhor. Olha aqui um aspecto redentivo apresentado aqui nesse salmo. Como é que nós vamos chegar onde o Senhor está? Não tem jeito, olha o nosso tamanho, Deus. É o Senhor que tem que vir até nós. Olha o clamor redentivo. E olha como Ele veio, através do seu Filho Jesus, salvar o seu povo. Isso é maravilhoso. Clame misericórdia. Esse é um aspecto tão claro aqui, contrastando claramente essa raiva, essa ira de Deus no versículo 7. E Deus ilumine, Deus retorne, Deus venha. Ele está esperando essa ação divina de salvação. Quanto tempo, Deus? Desculpe, talvez alguns não gostem do termo ansiedade, mas é o que me vem. Ele está ansioso, Deus. Quanto tempo vai demorar isso? Está doendo, está difícil. E eu não tenho outro recurso, porque eu sei quem o Senhor é, eu sei quem nós somos, eu sei que a sua ira está sobre nós, e eu não tenho o que fazer. E talvez em alguns momentos da nossa vida, o melhor que nós temos a dizer é isso, do que apresentarmos uma vasta gama de filosofia, de teologia, é apresentar, Senhor, eu não sei. A única coisa que eu sei é o que o Senhor revelou, eu não posso mais nada. Se o Senhor não vir daqui, eu não saio, porque eu não consigo. É o favor de Deus que Ele deseja. E Ele usa a palavra maravilhosa no versículo 14. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Benignidade aqui é o amor pactual. É o Hesed. Lembra quando Deus fez um pacto com o seu povo lá no pé do Monte Sinai? Ele fez um pacto firmado nesse compromisso, nesse amor aqui, ó, é nessa benignidade. O Senhor diz que nós somos seu povo. É o Senhor que foi atrás de nós.
é o Senhor que irá nos estabelecer. Esse é o sentido da vida. É o favor de Deus que Ele está clamando. Esse amor infalível, que é fundamentado no seu pacto, na sua aliança, que Ele mesmo estabeleceu com o seu povo. E é por isso que o salmista está orando por um novo começo. Deus, recomeça tudo aí, dá um jeito, não dá mais. Nós não vivemos sem o Senhor. E nós não queremos viver debaixo da tua ira. Queremos algo diferente na nossa vida. Nós ansiamos pela redenção, pelo Redentor. Assim como o Senhor fez no deserto, levantou um servo, mas aquilo foi maravilhoso, mas não foi pleno. Nós ansiamos pela redenção plena, que só pode ser encontrada no seu Filho, Jesus Cristo, que traz a verdadeira paz, que sacia essa ansiedade que Moisés nos apresenta aqui. A reforma grita isso. Nesse aspecto, também, por pedir misericórdia, há um segundo ponto que ele pede: restaurar a alegria da salvação do seu povo. Como é que eu posso ter alegria de salvação se eu estou sendo disciplinado? Como é que eu posso ficar alegre? Não sei você, mas eu fui muito peralta. E eu apanhei muito. Mas pensa, muito. E não tinha como rir. Lá no Centro-Oeste a gente chama de currião. Não tinha como rir, porque era doído, era doloroso. Não tinha como ter alegria em meio à disciplina. Esse povo não está desfrutando da alegria porque está doendo. E ele diz: alegra-nos por tantos dias quantos. Deus, se tem tantos dias de aflição, são 300 anos aqui no Egito, 400 anos no Egito, dá-nos 400 anos de alegria, então. Nós precisamos disso, o Senhor pode fazer isso, Ele está pedindo isso ao Senhor. Esse ato de salvação, sendo encontrado nessa restauração, nessa libertação. E ele começa a falar: o seu povo canta, o seu povo louva ao Senhor, os seus atos. Nós cantamos tanto. Por isso que quando diz cantai ao Senhor um novo cântico, às vezes é uma velha canção, mas em um momento novo. Por isso podemos chorar cantando uma música tão antiga e tão marcante da nossa história. Porque Deus renova a circunstância e o cântico se torna novo, porque é o meu louvor e a minha adoração é nova, porque Deus está fazendo algo de novo ou algo novo. Aqui eles querem de novo redenção. E às vezes Deus precisa fazer isso para a sua glória, e Ele fará, e nós vamos clamar por isso, cantando com muita alegria, ansiando. Deus, queremos cantar novamente, queremos de novo levantar a nossa voz, porque o Senhor vai fazer de novo, porque nós somos o seu povo. Algo maior está por vir. A obra de Deus, em nome do seu povo, revela o seu esplendor. Isaías 40, versículo 5. Então o povo de Deus anseia pela continuidade das bênçãos divinas, do seu amor. Ele diz: todos os nossos dias, muitos anos. Versículo 15, alegra-nos por tantos dias, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Permita-nos, ó Deus, desfrutar diante de toda a tristeza que vivemos, agora vivemos a alegria que só o Senhor pode dar. Isso não é maravilhoso? Você poder olhar para as circunstâncias e ver que a alegria não está porque você está ganhando pouco, então vai ser porque você vai ganhar muito. E aí, ao invés de pedir alegria em Deus, por aquilo, você vai pedir: não, Deus, eu quero mais dinheiro. Não, Deus, eu não estou alegre porque eu não tenho saúde. Está difícil, está doendo. Então, eu só vou ser feliz se eu tiver saúde. O salmista está num grau muito maior aqui. Ele não está pedindo coisas que necessariamente podem nos trazer um contentamento momentâneo. Ele está pedindo algo substancial. É a alegria que vem do Senhor. É o fato de Deus estar com o seu povo. Deus está comigo. Isso é maior do que qualquer sofrimento. E nós precisamos entender isso no sentido da vida. Concluindo, versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma
a obra das nossas mãos. Queridos, a vida pode ser muito vaidosa, mas o salmista aqui está desprovido, Moisés está desprovido de qualquer vaidade. Ele não está olhando para a sua capacidade, até mesmo porque quando Deus o chamou, a resposta dele falou: Deus, eu sou gago. Quem sou eu, Deus, para querer... Estou perguntando nada para você, Moisés. Vai lá e faz. Se você quiser chamar Arão para te ajudar, você pode chamar, mas você vai fazer. Porque eu estou mandando. Porque eu que vou fazer. Então Moisés já tem um entendimento de como Deus age, de como as coisas funcionam. E as coisas funcionam assim. E as coisas funcionam exatamente diante daquilo que Deus estabelece. E ele entende isso. E é por isso o desejo do seu coração está desprovido de qualquer vaidade, de qualquer desejo para que o nome dele seja estabelecido, para que algumas coisas aconteçam. Deus, porque eu sou bom, porque eu me esforcei, porque eu fiz isso. Deus estabelece sobre nós as obras das nossas mãos. Não importa o talento, não importa a dedicação, não importa a disciplina que você tenha, que é obrigação minha e sua. Não importa tudo isso que apresentamos diante de Deus. Se Ele não pegar isso e estabelecer, não tem sentido. Não tem sentido. Nós vamos chegar no final dos nossos dias e vamos falar: o que eu fiz da minha vida? Nossa, as outras pessoas, mas você fez isso, mas você fez aquilo. Se Ele não nos estabelecer, se Ele não pegar as obras das nossas mãos e estabelecer, nada valerá a pena. É duro, é confrontador, mas é a realidade. Ele precisa estabelecer quem somos e tudo que temos. E Moisés aprendeu isso. E ele está passando para nós aqui, pela graça, a ideia maravilhosa de que tudo que Deus te deu, a sua família, sua esposa, seus filhos, seu trabalho, seus dons, tudo que você gosta, se Ele te deu e é bom, isso precisa ser estabelecido no Senhor. Senão, você não tem sentido. Uma criança de 8 anos de idade, diante de um lar conturbado, sofrendo violências dos mais variados tipos, ela não consegue se enquadrar na igreja. Ninguém gosta dele. Ele não consegue se enquadrar na própria família, porque ninguém gosta dele. Ele não consegue se enquadrar na escola, nem consegue aprender. Ninguém gosta dele. A sua mãe nunca mostrou gostar dele. Pelo contrário, sempre mostrou a aflição de viver. Um dia essa criança pega um espeto de churrasco e aponta para si mesma. E fala assim: por que não pular sobre ele? E naquele momento, aquela criança reflete e decide não fazer isso, no sentido da existência, por rebeldia. É isso que eles querem. É exatamente isso que eu não vou fazer. Difícil para uma criança pensar isso. Mas é essa a conclusão que ela chega diante de todo o sofrimento, diante da própria dificuldade de encarar a existência por não se encaixar em nada. E ela decide viver ou resistir, simplesmente por revolta. Esse não é o sentido da vida. Pela graça de Deus, essa criança um dia conheceu a Cristo. E um dia, Deus transformou o seu coração. E até hoje, Deus tira a revolta, a ira desse coração pela sua graça. Porque o sentido da vida não está em enfrentar os outros. O sentido da vida não está em se encaixar na sociedade. O sentido da vida está em conhecer aquele Redentor que nos redime,
que aplaca a ira de Deus. E essa dor e sofrimento acaba, ou pelo menos nos permite passar por qualquer outra dor. Porque aquilo é a paz que nunca havia experimentado, foi experimentada. E então, com toda ousadia, se continua a viver, não mais por rebeldia, mas por ter encontrado o amor. Amor que não foi apresentado em nenhuma autarquia social, mas foi apresentado pelo próprio Deus. Isso é especial. Isso é o sentido da vida. E é isso que eu e você somos alvo. Do amor daquele que redime e restaura. Então não tenha nenhuma justificativa para sair daqui cabisbaixo. Não tenha nenhuma justificativa para necessariamente apresentar a sua rabugice diante dos outros ou diante de Deus, se Cristo é o seu Redentor e Salvador. Levante-se. O anseio de Moisés foi cumprido. Jesus foi levantado no madeiro para salvar a sua igreja, o seu povo. E se você crê nisso, você tem a paz e você pode prosseguir. Esse é o chamado do Senhor. E quando Ele faz isso, tudo o que fizermos, seremos bem-sucedidos. Não é que seremos o melhor do mundo, mas seremos bem-sucedidos porque Deus estabelece, porque Deus aprova, porque Deus está comigo, porque Deus está com você e porque Deus nos conduz diante da sua própria vontade. Eu e você somos chamados a viver assim. E nós podemos viver assim, pela graça, pela misericórdia e amor que Deus dispensou a nós. Amém? Senhor, eu quero te agradecer pela noite que o Senhor nos permite estar aqui, prontos a ouvir da sua palavra e entendermos, ó Deus, que a aspiração de Moisés, que viu como o Senhor se revelou, que viu como o homem é pequeno como pó, que viu que o homem pecou e ofendeu o Senhor, e que clamou pela sua misericórdia. O Senhor ouviu o clamor do seu servo. O Senhor mandou o seu filho, e o Senhor mesmo aplacou a sua ira no seu filho, e o Senhor redimiu a sua igreja e o seu povo. Nos dê autoridade, compromisso diante dessa verdade, que é a única verdade que deve reger a nossa vida. Que este seja o sentido da existência para todos nós que amamos o Senhor e que conhecemos o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor mais uma vez. Quero convidar a equipe.